Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu estou aqui na Argentina, sou a Franciele, estudante de medicina. Eu acabei de terminar de ler um livro. O livro se chama O Dilema do Porco Espinho. Como lidar com a solidão? Esse pessoal que é sozinho, que estuda demais. E o autor se chama Leandro Carnal. É o seguinte, é, eu não vou falar em espanhol, eu vou falar em português hoje, agora. Talvez vai sair algumas palavras em espanhol, então por favor me perdoem. É, vamos começar aqui a falar sobre o livro. Esse livro aqui é um livro muito bom. Eu fiquei curiosa por causa do título, sabe? Às vezes as pessoas ficam falando assim sobre felicidade, o que é felicidade, em busca da felicidade. Ah, felicidade ela precisa, é só quando você está com alguma pessoa. Ah, mas será que realmente é assim? Será que a felicidade ela não tem que estar com a gente mesmo? Ou a felicidade ela não provém de Deus? Sim, a felicidade provém de Deus. Ela precisa primeiramente estar completa em nós e assim a gente compartilha com as pessoas que estão ao nosso redor. Em resumo, né? Se você não quiser ouvir mais o vídeo, você já pode parar por aí que o resumo do livro seria isso. Mas o título do livro ele é muito interessante, né? Porque o porco-espinho, ele, apesar de que ele gosta de estar próximo às pessoas, ele tem um espinho, né? E a partir do momento que você se aproxima, você também tem as suas diferenças, que você espinha o teu companheiro, né? Então você precisa também lidar com as suas diferenças e as diferenças das pessoas que estão ao seu redor. Então o livro fala sobre essas questões, né? E fala sobre a solidão. Fala sobre a solidão em si, né? A solidão desde um ponto negativo e principalmente desde um ponto positivo. Um conceito interessante seria que a solidão ela é tida na maioria das vezes como algo negativo, estar sozinho, né? Algo pejorativo, triste, algo ruim. E o contrário da solidão seria a solitude. A solitude seria o estar feliz, completo, satisfeito, mesmo não estando entre a multidão ou estando com alguém ou tendo alguém, né? Não estou dizendo que nós não precisamos das pessoas, sim, precisamos, né? Mas, independente de precisar, de desejarmos, não precisarmos, porque nós não precisamos, mas de desejarmos estar com pessoas, né? Porque nós amamos a companhia das pessoas, é importante nós termos a solitude, que seria esta felicidade, esta plenitude, principalmente advindo da origem primária que seria Deus. Mas enfim, o texto o livro seria esse, né? Claro que a gente vê esse tema já dentro da Bíblia há muito tempo, né? Em outros livros importantes também, mas esse livro em específico fala sobre a solidão. O autor do livro, ele, como eu comentei, ele é o Leandro Carnal, ele é doutor em História Cultural pela Universidade de São Paulo, pela USP, e ele é professor na Unicamp. Ele tem algumas charlas, algumas palestras muito legais. Eu sigo ele no YouTube, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Quem quiser também pode seguir. É bem legal. Tem umas coisas bem interessantes lá. Então vamos começar. Eu coloquei os pontos principais aqui, marquei, né? Pra gente não se delongar muito e não passar aí de uns 15, 20 minutos, uns 20 minutinhos no máximo. Bem, o autor ele diz que, principalmente, que a solidão ela pode ser iluminadora. No deserto, Jesus, Abraão, Mohammed, ele fala sobre esse profeta também, eles encontraram a sua vocação, o seu chamado, né? Isolado, esses profetas, os artistas, os cientistas, eles se iluminam e se comunicam com o mundo
através de um plano interno deles, extravasando ao mundo externo, né? Existe um poeta que falou assim, que é o poeta Rainer Maria Rilke. Na verdade, é uma mulher. Ela definiu que tinha que ser uma mulher, né? Porque isso aqui é uma definição romântica, que o amor era apenas duas solidões protegendo-se uma à outra. Quase podemos ver a ligeira ironia contida na afirmação: o amor é solidão compartilhada. Ou seja, a união de duas pessoas seria duas solidões juntas. Ou seja, duas pessoas saudáveis que estão resolvidas seriam tipo duas solidões sanas juntas, né? Foi isso que a poeta quis dizer, né? O autor aqui, Leandro Carnal, ele diz o seguinte: de todos os antídotos contra a solidão, a leitura é dos mais criativos. Eu falo um tanto pra Sarinha pra ela ler. Até ler com ela pra ver se ela faz isso. Vai indo aos pouquinhos, uma hora dá certo. Aqui estamos, eu sozinho ao escrever e você sozinho ou sozinha ao ler. Aqui, duas solidões se encontram, trocam ideias, pensam, o efeito fascinante, transmutam e estar só em pensar e compartilhar. Só na solidão você é você e só na solidão eu sou eu, né? Na leitura solitária, somos dois autênticos viajantes isolados que, por um breve instante, aceitam conversar um com o outro. Imaginando também, né? A imaginação. O gostoso da leitura é isso, né? Quando você não pega um livro de medicina para você ler, né? Não, mas você também precisa imaginar muito, precisa imaginar bastante também, porque são muitas moléculas para imaginar. Ai, mas quando não são livros mais assim, você imagina com mais facilidade. É isso que eu quis dizer. Enfim, ter companhia, especialmente boa companhia, traz muita alegria à vida. Muita alegria à vida. O autor, ele fala das nossas amizades, né? Que ela é saudável para o ser humano. Desde criança nós temos muitas amizades, né? A amizade, ela é saudável. De muitas formas, existe no mundo, tanto amizades virtuais e as presenciais. E na atualidade, né, o mundo digital tem sido uma resposta encontrada para equilibrar as pessoas entre a dor da solidão e a dor do contato com outras pessoas. Isso acontece bastante, né? Mas é bom que aconteça também porque a gente vê a questão assim desse isolamento que é a nossa realidade atual. Isso conecta as pessoas. Então, a internet ela vem trazer vínculos entre as pessoas. E é interessante que, às vezes, as pessoas têm mais vínculo com pessoas muito distantes do que com pessoas muito próximas. Então, tem que cuidar com isso também. Mas enfim, existe essa união, a internet ela causa isso. Então, outro ponto, né, seria o equilíbrio, não estar só ali na internet, estar dependente só ali e não viver a sua vida presencial. E também não estar só isolados, não tendo também esse contato com esse mundo externo que é tão amplo, né? Na internet é um universo tão amplo que é amplo, né? A solidão ela está presente na arte, nos livros, no cinema, nas pinturas, na ciência. Nós podemos citar vários exemplos. O autor cita exemplos variados, muitos exemplos. Eu vou citar um exemplo do cinema, que seria o filme do Conde de Monte Cristo, que o personagem é o Edmond Dantès, de Alexandre Dumas,
que fala sobre esse jovem, o Edmond, que ele é preso numa prisão na torre de Château d'If durante 14 anos. Ele ficou lá durante todo esse tempo, e esse tempo que ele esteve lá não foi um tempo improdutivo. Ele teve um período de psicose, ele teve um... O que seria isso? Seria sair da realidade. Você estar em um mundo irreal, porque você tá numa prisão, ninguém tem contato com você. Então o personagem, ele passa por essa fase crítica e depois ele entra em contato com um senhor que também estava tentando escapar. Eles entram em contato um com o outro. Esse senhor é letrado, ele se propõe a ensinar Edmond Dantès nas letras, nas ciências, na economia, e os outros anos restantes em que eles estão presos, durante esses 14 anos, ele esteve estudando. Então foi um período produtivo na vida dele. Foram 7 anos improdutivos, se eu não me engano isso, e 7 anos bastante produtivos. E durante todo esse tempo eles tentavam escapar. O que me chamou a atenção e o foco que o livro procura dar a esse filme é isso, é que na solidão você pode ter muita produtividade, né? Então, as pessoas que elas têm essa característica de estar sozinhas, não precisa apenas ficar se lamentando, ficar tristes, ficar chorosas, eu não tenho uma pareja, um companheiro, né? Às vezes as pessoas, cada um tem a sua história, então cada um pode contar, se dedicar a coisas diferentes, fazer coisas diferentes, não ficar apenas chorando, né? Isso é importante, muito importante. E vai chegar o seu momento, né? Vai chegar o seu momento. Calma lá, são milhões de pessoas nesse mundo. Vai chegar o seu momento. Ai, ai. Ó, a solidão, ela está presente na filosofia. Existe uma filósofa de épocas muito antigas que eu quero citar um exemplo, que ela é uma filósofa grega, matemática, física e astrônoma. Ela se chama Hipátia de Alexandria. Ela enfrentou inimigos religiosos ferozes em seu tempo. A solidão possibilitou-lhe diálogo constante com sua solitude, povoada de cálculos, fórmulas, teoremas e equações matemáticas. Jamais se casou, pois era casada com a ciência. Seu pai, Theon, educara Hipátia para o saber, para a pesquisa constante, e ela se tornou uma estudiosa. E foi feliz dessa forma, né? Então, podemos ver esse exemplo também, né? Parece que Deus gosta dos solitários. Existe uma parte do livro que fala isso, né? Parece que Deus gosta dos solitários. Deus ama todos. A gente sabe disso. Mas parece que ele gosta dos solitários. Eu só tô falando. O livro que fala isso, tá? Não sou eu, não. Ai, ai. E mesmo deixando eles em situações difíceis. Porque esses solitários, normalmente, eles passam por situações difíceis. Na verdade, todo mundo, né, gente? Vamos ser sinceros. Vamos ler um trecho aqui muito importante. Olha só. Muito sério, eu quero comentar um negócio. Perguntando Cristo a Deus por que não o acudira antes e onde estava o Salvador enquanto era ferido daquela forma lá na cruz, ele ouviu a seguinte resposta. Deus respondeu: eu estava aqui, mas ficava vendo você combater. Como você lutou com muito vigor, eu tornarei você um nome célebre em todo o universo. Gente, pra falar sincero, pra fazer assim, falar a verdade, às vezes eu ouvi alguns sermões e daí, às vezes o pessoal falava assim, mas eu sempre estive lá. Mas aonde está Deus? Eu sempre estive lá. Quando eu li esse livro e daí eu vi essa partezinha, eu tive um insight. Tipo assim, Deus, ele realmente sempre está lá. Ele sempre está lá.
Só que ele permite que a gente esteja passando pelos momentos de dificuldades para o nosso próprio crescimento, mas para que gere essa perseverança, essa paciência, essa constância que ela é tão necessária para nós seres humanos caídos, né? Então, às vezes faltaria falar esse detalhezinho, né? Sim, Deus sempre esteve lá, naquele momento de grande dificuldade de Jesus Cristo lá na cruz. Sim, Deus sempre está com a gente nos nossos momentos de dificuldade, quando a gente passa por as nossas provações. E às vezes parece que as provações não cessam, não param, né? Mas vai indo, 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 vai indo. Aí parece que daí às vezes uma luz ilumina, né? Aparece uma luz. Então, é a providência de Deus. Ele tem um top. Tem um top. Então, esse top de Deus, é fácil falar isso, né? Eu sei que existem casos muito complicados. Falar, às vezes é fácil, mas independente de falar, até pelo próprio pecado, existe um top. Deus está no controle, tem um top até pro mal, né? E na nossa vida do mesmo jeito. Então é como se ele deixasse a gente se espernear no máximo possível, ou a gente simplesmente tomar atento e dentro dessa solidão, dessa introspecção que é tão importante, que eu vou comentar aqui, a gente simplesmente dizer, cair a ficha e pensar assim: ei, calma lá, calma, paciência, ei, vai passar, ei, calma. Como que eu vou passar esse processo? Eu vou passar esse processo me esperneando ou eu vou passar esse processo mais tranquila, mais calma, provando que eu tenho mansidão e serenidade e que Deus é maior na minha vida? É interessante isso, não é verdade? Eu adorei essa parte. Aqui o texto, ele faz a referência, ele faz uma metáfora de que o deserto, ele é uma solidão. O deserto é uma solidão. E é assim, vemos o deserto metafórico como sinal de crescimento e de fé. O texto quer dizer isso. Esse sentido de crescimento pressupõe entender o deserto, então, como uma etapa de preparação na qual o Senhor endireitará as nossas veredas. Ele tornará as nossas dificuldades em facilidades. Dificuldades em facilidades. Ele tem poder para fazer isso. A busca pela melhora de si começa com a solidão do deserto no raciocínio religioso. A busca pela melhora de si começa com a solidão do deserto no raciocínio religioso. Deserto fazendo referência àquela metáfora, né? Que no deserto, essa solidão, a busca por Deus, né? Oração, retiro espiritual, a procura de Deus. E Cristo, a procura de Cristo. Um exemplo disso foi quando Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto e lá permaneceu durante 40 dias, jejuando e orando. E lá ele foi tentado e ele venceu, né? Venceu por nós. Graças a Deus, ele venceu. Se ele não tivesse vencido, a gente nunca estaria aqui, né? O texto bíblico com relação a essa reflexão das tentações de Jesus Cristo, que, claro, eu não vou ler elas aqui, né, nesse momento. O texto bíblico, ele quer que conheçamos a firmeza do propósito de Jesus, confirmando que ele é o Messias e que o diabo simboliza a areia movediça, o estável, o mutável, a ocasião, o que faz o ladrão. Jesus é sua antítese, o sólido, o escrito, o imperturbável, a essência que, mesmo diante de quaisquer circunstância, não se modifica. E Satanás é o contrário, né?
É o que muda, o inconstante. Muda, 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 muda. Não tem palavra, né? Ou mente, ou fala verdades pelas metades, né? O fato é que na solidão do deserto, Jesus foi tentado e saiu vitorioso, né? Outro exemplo, que o autor, né, aqui o nosso autor, Leandro Carnal, ele usou, é que Buda, ele, nas suas defesas da religião, ele sempre buscou também defender o equilíbrio, através também desse retiro espiritual, da solidão, da reflexão, da introspecção, em que na solidão é um momento onde eu tenho o maior momento de produtividade criativa, né? Fala sobre isso também. Dessa forma geral, a solidão no budismo é encarada como algo positivo, longe de ser algo ameaçador ou temido. A ideia central de não se apegar a nada, se apega à meditação, criaria o que algumas vertentes chamam de solidão serena, serenidade. Coisa linda isso, né? Uma postura contemplativa e disciplinada, sem excessos, vazia de desejos e de excessos. Temperança, Ellen White fala disso, né? Temperança. De modo semelhante, em outra religião grande que existe no mundo, no islamismo, né? Eles também defendem essa questão do retiro espiritual, da solidão, né? Na oração, no jejum, né? Para os muçulmanos, os islâmicos, grandes transformações interiores só são possíveis em Khalwa. Espero que eu tenha pronunciado certo. Ou seja, na solidão, na reclusão, no retiro espiritual. O profeta deles, dessa religião do islamismo, Mohammed, via o corpo como morada sagrada, algo a ser cuidado, purificado, mas não punido, não mortificado. Jejuns, eles fazem jejuns, né? Jejuns purificam, fome mata. Eles praticantes do Ramadã, ensinam ao fiel islâmico sobre a necessidade do sacrifício e da solidariedade para com os pobres e famintos e sobre a necessidade da negação do egoísmo. Introspecção, silêncio contemplativo durante esse período, né? Enfim, Deus parece que gosta dos solitários. Gente, eu tenho a Sara Gabriela, sabia? Ela é minha companheira, minha amiga, meu amor da minha vida. Eu tenho a menininha também, sabia? A menininha é a minha cachorrinha. A menininha se chama Menininha. A solidão, ela pode ser uma experiência enriquecedora, muito produtiva, muito criativa. Sabia? E estar com alguém também, né? Nos momentos certos, pessoas certas. O autor considera que a boa solidão é oposta ao sentimento de não precisar do outro. Perceber que sim, necessito do outro, porém, não de forma absoluta, transforma a solidão em potência criativa e sem a carga de humilhação da solidão patológica. Ou seja, eu preciso da pessoa, mas eu vivo sem ela, se eu não tenho ela, entendeu? É tipo assim, eu sou feliz com aquela pessoa, mas se eu não a tenho, eu também vou ser feliz, porque a felicidade está em mim e em Deus, né? Se eu tenho essa concepção da solitude, não só da solidão como algo negativo, mas do conceito de solitude. O cultivo da solidão
é o cultivo de nós mesmos, da solitude. A solidão, ela deve ser uma vitória, uma conquista, um esforço pessoal para evitar o excesso do barulho interno e externo. A solidão é distinta da afirmação de que sou autônomo e independente. Ninguém é completamente autônomo e independente. Somos gregários, tribais, sociais e vivemos em grupos maiores. A percepção da diferença, da chamada alteridade, ou seja, a consciência do outro, do contato desafiador com as pessoas, é uma chave essencial de crescimento. Apenas na solidão tornada solitude, eu consigo um período de mínimo distanciamento para redescobrir quem sou eu e, acima de tudo, quem eu não sou. Quem é você? Não? Quem é a Fran? Quem é a Franciele? Entendeu? Gente, isso daqui não é apenas para as pessoas que são solteiras, sabia? Isso são para as pessoas, para todas as pessoas, pessoas casadas também, porque quantas pessoas estão casadas e estão solitárias? Entende? E outra, mesmo os casados precisam de momentos solitários, porque todos têm seus momentos individuais. São pessoas individuais que escolheram estar juntas, né? Uma coisa interessante. Para que eu consiga esse momento de solitude, eu preciso me ouvir. E esse isolamento saudável é ouvir a mim mesma. E ouvir é uma arte. Nem todos sabem ouvir. Só sabem falar. Não sabem ouvir. Ouvir é uma arte. E é tão lindo ouvir. É tão bom ouvir. E é tão bom ser ouvido. É tão bom ser ouvido. Então, nesse sentido, a solidão ela é fundamental, porque ela me ordena, me acalma, eu percebo o meu caos interior e eu tento me arreglar, me ordenar, me organizar. Porque não é no caos, no barulho, que eu vou fazer as coisas ficarem corretas. Não, eu vou fazer as coisas ficarem corretas nos momentos calmos. Nos momentos em que eu procuro estar calmo o possível, entende? Nesse retiro espiritual, isso que eu quero dizer. Podemos buscar pequenos momentos de solidão possível. Agora vem a resposta que eu estava tentando dizer para você. Um livro, uma música, um silêncio, um chá em um período sem acesso ao barulhinho do mundo real ou até mesmo do mundo virtual. Entende? Desse modo, desconfie de quem se isola sempre, desconfie ainda de quem nunca se isola, confie pouco em quem vive conectado, tenha compaixão pelas pessoas que estão tão desesperadas para evitar a solidão, né? Para evitar a solidão. Gente, eu sei que tem pessoas que às vezes estão sozinhas há muitos anos e não é fácil, eu sei disso, mas por isso que é importante ter o contato com Deus e ter essa resolução pessoal, entende? Porque aí você é completa, você mesmo, porque você é completo com Deus e não com uma pessoa. A gente não é completo com uma outra pessoa, a gente é completo com Deus. A gente compartilha felicidade com alguém, entende? Gente, terminando, um último parágrafo, fechamos. E nascemos sozinhos, morreremos sozinhos. Terminaremos todos solitários em um túmulo algum dia. Exercitar o lado criativo e libertador do isolamento é evitar que o túmulo surja ainda em vida. Viver exige pausas. Pensar implica certo isolamento. Ser feliz com quem você ama é, acima de tudo, ter a experiência da solidão antes e durante o amor. Você precisa de muitas pessoas. Viver é amar, e amar implica outros seres humanos. Lembre-se apenas de que você também precisa de você, e esse mergulho em si é vital. Quando olhar alguém em uma mesa de restaurante sozinho e feliz,
passeando em um parque sem ninguém e pleno, quando ligar para alguma pessoa e essa pessoa em um sábado à noite disser que está serena, que eu estava apenas lendo, que estava tranquilo, ou que essa pessoa estava conversando sozinha, ela não tem Alzheimer, não. Ela não tem esquizofrenia, não. Ela não tem esquizofrenia. Ela não tá com psicose. Ou se não, dançando em casa sozinha, conversando com seus animais ou conversando com as plantas. Minha mãe conversa com as plantas dela. Aí está uma pessoa que se descobriu, sabia? Por mais que tenha as suas imperfeições. Então, não esqueça, ouviu? Não esqueça de dar parabéns para essa pessoa. Aquela pessoa, ela já descobriu a faceta libertadora da solidão, tornada amiga, e está apta para voltar ao convívio dos outros porque já consegue conviver consigo mesma. Ou seja, conseguiu conviver consigo, consegue viver com os outros, consegue viver em comunidade. Gente, eu adorei o livro, espero que vocês tenham gostado do resumo do livro. O livro tem, deixa eu ver aqui, tem 200 páginas e nós conseguimos 30 minutinhos. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Um grande abraço para vocês e boa semana. O sábado tá terminando, aqui tá chovendo, eu amo chuva e tchau, abraço, tchau, tchau.